Isaac vai a Gerar por causa da fome. Então, antes de nós lermos, o subtítulo aqui já fala pra gente mais ou menos do que está acontecendo ali. Período de escassez e dificuldade de fome. Vamos lá. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6, eu disse até o 5, vamos ler apenas o 6 a mais aqui. Diz assim: assim habitou Isaque em Gerar. Eu quero ter mais uma palavra de oração com você nessa noite. Não por mero costume, mas crendo que Deus, Ele pode fazer da minha boca dele nessa noite. E visitar o teu coração com palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Santo Deus, nós não duvidamos do que o Senhor é capaz de fazer para abençoar aquele que teme ao Senhor. Senhor, eu te peço pela vida desses servos e servas do Senhor que estão conectados conosco nesta noite. E por mim que vou trazer a tua palavra, te servir nesta hora e servir aos meus irmãos no ministério da Santa Palavra. Senhor, que haja uma inspiração divina e gloriosa de revelação desta porção lida nesta noite. Senhor, visita os nossos corações, derrama graça e paz, em nome de Jesus. Aquele que entrou nesse canal hoje para ouvir uma resposta acerca de Ti, ó Pai, sobre acerca de qualquer coisa, em nome de Jesus, que não saia daqui sem essa resposta da parte do Senhor. Faz de mim boca tua, Pai, e faz da minha boca tua e a tua minha, e toda honra e glória que é tua, nós entregamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Na crise, siga a orientação de Deus ao invés de fugir. E aqui nós começamos essa meditação que Deus tem para nós, dessa porção lida da palavra. No momento de crise, na crise, siga a orientação de Deus, ao invés de fugir. Quantas pessoas, no momento de crise, entram em parafuso, saem do eixo emocional, das suas emoções, e o que vier é lucro a partir de então. Sai do eixo porque a crise, o deserto, ele traz medo, gera insegurança, instabilidade. E Isaac quer fugir também, não diferente de nós como humanos. Isaac, ele decide também a fugir, pois há fome em sua terra. Mas para uns a crise é motivo de perder o chão, para outros a crise é motivo de oportunidade e de intervenção sobrenatural de Deus. Vejamos nesta noite ainda, à luz das Escrituras, alguns aspectos para nós transformarmos essa crise, esse deserto, esse tempo de desafios em bênçãos, em manancial de bênçãos, como diz o texto do salmista, tá bom? Então, a primeira coisa aqui é a crise nos desafia
muitas vezes a lutar pela própria sobrevivência. E é possível nesta noite que haja pessoas preocupadas com o que será do dia de amanhã, com o que comerá, com o que vestirá, com o que pagará o aluguel, como existia uma crise nesse período que Isaac estava enfrentando, a crise da fome, da escassez, talvez do desemprego, né? Da contenção de custos, de despesas. Agora não dá mais para tomar talvez aquele banho demorado, porque eu estou contendo gastos. Eu tenho que diminuir o pacote da internet, tirar o Netflix. Agora, nesse momento de contenção, o que fazer? Né? Talvez a batalha da busca do emprego é maior do que a batalha até mesmo de um vestibular. Isaac, ele não fica nesse momento sentado se lamentando, mas ele se movimenta. E na crise nós precisamos nos movimentar. Mas quando a gente anda mais um pouquinho, nós entendemos que muitas pessoas, nesse período de crise, ao invés de se movimentar e de pedir uma direção de Deus, fogem da crise, fogem de Deus também. Muitas se trancam num quarto, muitas não querem mais saber de ler um bom livro, de estudar, de planejar, porque o desconhecido traz medo. O que será? E eu volto a dizer, se nós entendemos esse momento como um momento de oportunidades, de recebermos o sobrenatural de Deus, então certamente a nossa mente vai achar uma forma de encaixar a fé e vai gerar nos corações então agora uma fé genuína, porque a forma dessa mente encaixar a fé não é uma forma racional, porque a forma racional, humanista e até da mente cartesiana é a forma de que 1 mais 1 são 2 e 4 mais 4 são 8. Mas a lógica de Deus, ela foge e nos tira da racionalidade. O nosso culto, ele é racional. É o culto a Deus. Mas a nossa fé, ela toca o sobrenatural de Deus. Quando nós pedimos, Senhor, tem misericórdia de mim, ajuda a minha falta de fé. Quando nós observamos 2 homens em Lucas, no capítulo 18, um bate no peito e diz, se gabando, né? Diz assim, Senhor, eu não sou como esses publicanos, roubadores. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo. E o pecador que estava lá atrás bate no peito. O texto diz que ele bate no peito. Talvez não se gabando como o primeiro, mas de dor, por reconhecer o seu pecado, mas ter uma fé que alcança o sobrenatural, porque na racionalização é comum as pessoas dizerem, olha, fulano mata, peca, rouba, se prostitui, usa droga, faz tudo que não presta, depois vem para Jesus e fala que é crente. Ah, aqui, ó. Essa é a fé racional. Mas a fé sobrenatural recebe o amor, o cuidado de Deus e o perdão sobrenatural de Deus. O amor, a paz que excede o entendimento, está acima do entendimento. Ela transcende, ela está acima do que a mente pode raciocinar. E a fé no meio do deserto é essa fé que Deus quer que você experiencie. E você tem 2 escolhas. Continuar firme ali na fé racional. Não, na mente humanista é assim, ó. Se não for assim, não acontece assim. Ou pedir misericórdia de Deus e dizer, Senhor, ajuda a minha falta de fé. E eu quero, Jesus, mover o sobrenatural. Permita-me contar um exemplo aqui nessa noite. Os irmãos que congregam conosco, alguns já ouviram em algumas mensagens nossas. Quando eu saí de uma igreja que eu pastoreei, implantei essa igreja no 7 de setembro, igreja do Nazareno, do 7 de setembro.
extremo da Zona Sul, para frente do Grajaú. Eu precisava agora, eu fui ajudar um pastor na Zona Leste. A igreja era pequena, não tinha condições ali de me assumir no meu sustento, e eu precisei voltar a trabalhar. E eu entreguei currículo de norte, sul, leste, oeste, dentro de São Paulo, saí com a moto, entreguei. 2 anos, talvez, ou 3, fora da área de trabalho, da área profissional de atuação. E pedindo misericórdia para Deus. E um dia eu estava dirigindo o carro de um casal de pastores, amigos meus, pastora Irma e pastor Ginalvo. E eu não sei o que eu fui fazer, se eu fui fazer algum favor para eles, eu estava com o carro deles e eu ouvi no rádio que ia ter um culto como esse, de milagres, como esse que você está aqui nessa noite. E eu comentei com ela, falou assim, eu conheço esse pastor, é amigo meu, vamos lá, vamos. E naquela noite nós fomos. E quando ele começou a pregar, ele falou assim, olha, quem crê que vai receber o que veio buscar nessa noite, fique em pé. E eu pensei comigo, é pegadinha, isso não vou ficar em pé. E alguns irmãos ficaram. Ele falou, agora pode sentar essa turma. E ele diz, quem crê que já recebeu o que você veio buscar aqui nessa noite? No meu coração eu pensei assim, eu sou desses daí, Jesus. Mas quando eu olhei para dentro de mim, para o meu coração, mais de um mês entregando currículo em toda a grande São Paulo e nada, eu falei, Senhor, ajuda a minha falta de fé. Mas eu saí à noite e fui para casa dormir. Quando foi 8 horas da manhã, o meu celular tocou. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu já trabalhei em multinacionais enormes. Aqui no ABC, uma multinacional enorme, e na Grande São Paulo, outra multinacional derivada de petróleo, enorme. Ramo automobilístico, multinacional, metalúrgica, construção civil, eu já trabalhei em todos esses ramos na minha área profissional. Esse emprego, que me ligou 8 horas da manhã, foi o melhor emprego que eu já tive na minha vida. O melhor emprego. Foi o que o Espírito Santo de Deus me capacitou a crer numa palavra de fé e de milagre. E eu ganhava bem nesse emprego. Eu mudei para o interior, fui trabalhar numa construtora. Deus continuou me abençoando, como me abençoou nas outras empresas também, mas era um emprego que eu tinha mais conforto. Eu tinha mais coisas da empresa à minha disposição. Eu só respondia para um diretor e eu tinha liberdade de opinar em todas as obras. Então eu quero dizer para vocês, o que o Senhor dá, a bênção do Senhor, a Bíblia diz, que ela não acrescenta dores. Qual é a dor da tua vida? O que está te tirando a paz? Eu quero dizer para você, isso não é de Deus. E quando eu estava muito bem lá, Deus tinha um propósito de me trazer novamente para essa cidade, para pastorear. Então, uma multinacional de São Paulo abre uma vaga e eu concorro com 6 profissionais e sou escolhido e volto de novo para a Grande São Paulo. E depois de algum tempo, Deus vai me ensinando várias lições ali. Mas eu quero dizer para você, se você crer nessa noite, que você já recebeu o que você ligou aí para buscar, ser conforme a vossa fé, não é assim que Jesus falou? Ser conforme a vossa fé. Nunca vi tamanha fé como esta. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós temos fé no Senhor, nós obedecemos a Deus, agradamos a Deus. A Bíblia diz lá que a alegria do Senhor é nossa força. Deixa o Senhor se alegrar com você nesta noite. Entregue o sacrifício de louvor, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio às crises, mesmo em meio ao deserto. Adore a esse Deus maravilhoso e creia que Ele é um Deus galardoador. Sede sempre abundantes na obra do Senhor. Será que o evangelho que você tem vivido é me dá, me dá, me dá? Só para mim, eu só quero comer, só quero ser abençoado, mas não abre a boca para abençoar alguém. Talvez Deus te dê a oportunidade de abençoar
algum projeto da igreja e você também tem encolhido as tuas mãos. E eu quero dizer que esse tempo de deserto não tem a ver com Deus, mas tem a ver com você. Se você tem passado um deserto, Deus está te ensinando a ter uma mente de Deus, uma mente de Cristo. Quantas pessoas com mentes medíocres? Os armários ainda têm comida e mais um medo é tomado de um medo. Vai faltar, vai faltar, vai faltar. E aí eu falo para você o que Jó falava. O que ele temia aconteceu. As pessoas que reclamam, clamam duas vezes por aquela situação que estão reclamando. Mas as pessoas que são gratas a Deus, elas atraem as bênçãos do Senhor. E aí o salmista diz, certamente a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E essa bênção, essa misericórdia do Senhor também quer seguir a tua vida, não importa o período de deserto. No período de deserto, nós não podemos cair na cilada dos atalhos que querem nos seduzir. Olha, se você fizer assim, dessa maneira, a solução vai ser mais rápida. Se você fizer assim, dessa maneira, a solução vai ser rápida. Ó, vai ser 3 coisas boas. Rápido, fácil e sem dor. Sai fora disso, meu irmão. O caminho da bênção é o caminho da obediência. Esse é o caminho da bênção. Não existe outro caminho da bênção diante do Deus Todo-Poderoso. É o caminho da bênção. Muito bem. Isaac poderia ter descido ao Egito, mas Deus diz para ele não descer ao Egito. Não tampe os ouvidos para não ouvir a voz de Deus na crise. Isaac obedece. O versículo 6 diz que ele habitou ali em Gerar. Olha mais. Não desista dos seus planos. Eu quero ler com você. Ó, na verdade, esse texto ele diz o seguinte. Eu falei errado, né? Não desista dos seus planos. É desista dos seus planos humanistas para viver o projeto de Deus para a tua vida. Olha aqui, o projeto de Deus na vida de Isaac. Gênesis 26, versículo 3 e 4. Presta atenção. Peregrina nesta terra e serei contigo, te abençoarei. Porque a ti e a tua semente, está falando da descendência, semente, darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Até se você é justo e é temente a Deus, teus filhos serão abençoados por você. Olha mais. E multiplicarei a tua semente, promessa de honra, como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Quando é que aconteceu isso? Quando Jesus veio. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Muito bem. Então aqui a gente já sabe, irmãos, que não tem para onde correr se nós não estivermos dispostos a obedecermos à voz de Deus. Você que está com a sua vida parada aí, sabe o que Deus me trouxe aqui? Uma imagem de uma poça d'água parada. Água parada fica suja. Água limpa é água corrente que corre, renova. Existe um rio no trono de Deus que tem águas purificadoras para o teu coração. Mas enquanto você souber o que Deus quer que você conserte na tua vida e não consertar a tua vida, está como uma água empoçada, cheia de bicho, de dengue, de mosquitinho, de larvas. E vai piorar a situação, porque quanto mais tempo que passa, lodo, essa água vai ficando podre. Abra os ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus nesta noite.
se mova como Isaac, mas deixa os teus projetos, teus planos humanistas de lado, para viver os sonhos de Deus, os projetos que Deus tem para a tua vida. Quantos projetos que você tem, você fica postergando. Você sabe que tem que arrumar alguma área da vida, mas fica postergando. Imediatamente existia um plano de descer para o Egito, mas foi mudado porque ele ouviu a voz de Deus. E porque ele ouviu a voz de Deus, Isaac foi abençoado. Louvado seja o nome de Jesus. Tire os olhos das circunstâncias e coloque os olhos nas promessas de Deus, que nós lemos no versículo 3, 4 e 5 agora. As promessas de Deus, elas se cumpriram. Jesus, o Messias, Emanuel, Deus conosco, veio, habitou entre nós e trouxe salvação e em ti, na semente de Isaac e de Abraão, todas as famílias, todas as nações da terra foram benditas no Senhor, porque ele veio para todos que querem. O texto bíblico diz que ele morreu na cruz para todos que querem. Louvado seja o nome de Jesus. Deus acalma o coração de Isaac e diz que ele é quem toma conta da sua descendência. Escuta, você que está preocupado, o que será do amanhã na vida dos teus filhos? Você que está sem paz no coração, pensando o que eu tenho para deixar para a vida dos meus filhos. Ouça o que o Espírito Santo está te falando essa noite. O conhecimento de Deus é o maior tesouro que você pode deixar na vida do teu filho e na vida da tua filha. É o conhecimento de Deus. Quantos pais que deixam riquezas e quando morre fica filho, um se matando, se brigando com o outro aí e perdem tudo porque não estão preparados. Mas se você ensinar o conhecimento de Deus, certamente ele e elas serão dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor. A promessa de Deus é, quando Davi fala assim, sou velho e já fui moço, sou velho e já fui novo, nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 71, Davi fala da sua velhice. E no final desse salmo ele fala assim, olha, agora na minha velhice o teu louvor nunca se apartará da minha boca. Homens que em tempos de crise, quantos exércitos queriam matar Davi? E o Senhor livrou de todos. Eu quero te dizer, esse deserto que você está passando, esse perrengue aí, esse clima sufocante, ele vai ter um fim. E o caminho é obediência na palavra de Deus. Deus, quando nos leva para o deserto, nós temos que ficarmos alegres, porque Ele está nos melhorando, Ele está nos aperfeiçoando para a nova Canaã. Pois lá que nós estamos indo, é para lá, para a Nova Jerusalém, que o Senhor tem guardado dos mas existir em evangelização mundial, tem um coração liberal para adorar ao Senhor, mesmo quando não é a mistura que você tem no seu prato que você gostaria, mesmo quando não é, de repente, a viagem que você gostaria de fazer, que você está programando. Mas saiba que um dia na glória nós estaremos sentados num banquete celestial, nas bodas do Cordeiro. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amados, o Senhor, Ele cuida da descendência dos justos. E a coroa da justiça só serve na cabeça de um justo. O que você tem feito nessa terra? É tempo de pensar, é tempo de repensar nas coisas de Deus e na tua fé. Se ela é uma fé viva, que move o sobrenatural, ou se ela é uma fé que meramente racional, que não consegue passar do teto. Ser vitorioso não significa ter ausência de problemas, mas ter a presença de Deus na sua vida, nos garantindo a vitória. Moisés
ele não se dispôs a atravessar o Mar Vermelho sem a presença de Deus. Outro exemplo que nós temos na palavra, Paulo, ele diz, se Deus é por nós, quem é que será contra nós? E no capítulo 8 de Romanos ele fala assim, né, que podia passar por fome, nudez, né, por infâmia, mas ele diz no final, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós podemos, sim, todas as coisas naquele que me fortalece. Na crise, nós só precisamos obedecer e confiar no grande livramento de Deus. No versículo 6 do capítulo 26 de Gênesis, mostra a obediência de Isaac, e diz assim, assim habitou Isaac em Gerar, e ponto final. Ele não ficou pedindo explicação para Deus, e não ficou pensando e se, e se, e se, e se essa ansiedade não sair da tua vida, ela vai te matar. Viva hoje e creia que o Senhor está provendo o amanhã. Aquilo que está no teu alcance você vai fazer, aquilo que não está, você aguarda a voz de Deus. E dos teus o Senhor já tem dito hoje que quem cuida é Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Duas ordens aqui. Deus dá para Isaac. Primeiro não desças ao Egito. E a segunda fica na terra de Gerar. E eu quero trazer aqui, olha irmãos, o Egito como sendo sombra das coisas do Novo Testamento. É o tempo que ficamos no mundo. É o mundo, tempo de pecado. E Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Não volte para o pecado. Não volte para o mundo. E fica aonde você está. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, o caminho da obediência é o caminho da bênção. Na crise, não fuja de Deus, obedeça a Deus. Eu quero gerenciar aqui o nosso horário nessa noite, que nós temos que orar pelos irmãos ainda. E eu vou encerrar aqui. Talvez quinta que vem a gente continue essa palavra. E dizer algumas falhas que Isaac teve também. Mas por causa da obediência do seu pai, e por causa da obediência dele também, Deus o abençoou e multiplicou a sua semente. Mas só aqui uma pincelada, que eu não sei se semana que vem vai ser esse maná que Deus tem. Isaac, quando chega numa cidade, ele mente, dizendo que a tua esposa não é sua esposa, porque ela era muito bela, muito formosa, e ela temia que os homens daquela cidade o matassem por amor à sua esposa. E o rei manda chamá-lo e fala, olha, o rei descobre, é descoberto que ele é marido daquela mulher, e fala, que é isso que nos fizeste? Você poderia ter trazido grande opróbrio por nós, se algum homem se deitasse com a sua esposa. Que desde o Antigo Testamento o adultério é abominação ao Senhor. Uma nação inteira poderia, se o rei se deitasse com uma mulher ali, a nação inteira poderia sofrer. Agora, olha 3 erros aqui de Isaac. E ele pagou um alto preço por isso. Ele mente. Talvez o sentimento que ele teve ali foi egoísta, preocupado com a sua própria segurança mais do que com a sua esposa. Estava amando mais a sua vida do que a vida da sua mulher. Ele mente, ele é egoísta e ele tem medo. São essas 3 coisas que nós precisamos eliminar da nossa vida. Porque aqui eu quero trazer também uma palavra para a família. No tempo de pandemia, ao invés de mentir para a sua família, ao invés de ser egoísta, ao invés de ter medo, cultive a tua família, em nome de Jesus. Quantos casais se separando em tempo de pandemia? E eu quero te dizer, o Senhor é o teu socorro na angústia. O Senhor é o teu provedor, Jeová Jiré. É o Deus que provê sobre a tua vida. Ai, pastor,
mas sabe, eu estava assim com um sentimento, eu precisava de mais carinho. Vai orar. Quem sabe Deus muda o coração dele, quem sabe Deus muda o coração dela. Mas não vai orar com ira no coração. Libera perdão e peça para o Senhor ajudar você a enxergar o seu cônjuge, os seus filhos, com os olhos dele, em nome de Jesus. Talvez a esposa de Isaac ali, a Rebeca, ficou remorseada com isso, vendo, puxa, ele é meu marido entre quatro paredes, quando sai do portão para fora de casa, ele não é meu marido mais. Ele está mais preocupado com ele do que o amor que ele sente por mim. E talvez essa atitude possa ter trazido algumas consequências na vida dele. Né? Morreu de algo ali, talvez na vida do casal. E eles passaram a velhice, sabe de que forma? Na solidão. Sabe o que eles aprontaram? Eles jogaram um filho contra o outro. Olha aí. Depois que ele joga um filho contra o outro na velhice. A velhice de Isaac foi vivida com a ausência de Jacó e com o rancor de Esaú. E com a falta de comunicação com a sua esposa. Não cometa o mesmo erro. Nós podemos aprender hoje com a palavra de Deus, que é a luz de Deus que joga luz às nossas trevas. Nos momentos de escuridão da alma, nos momentos de querer chutar tudo e abandonar tudo, olha para a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz, e o Senhor vela para que ela se cumpra. Aprenda com o exemplo da palavra de Deus. Nesta noite, aprenda como sobreviver em meio ao deserto. Aprenda como sobreviver em meio à crise, obedecendo, louvando e bendizendo o nome do nosso Senhor e Salvador Deus. Nós queremos fazer uma oração aqui, dessa palavra, nessa noite. Depois nós vamos orar pelos pedidos de oração. Se você puder, feche seus olhos aonde você estiver. Nessa noite eu gostaria de fazer alguns apelos aqui. Se o Espírito Santo de Deus tem falado com você que está com problema no seu relacionamento, com seu cônjuge, e você ainda tem uma esperança de Deus. Porque se você não tiver, nem ore. Mas se você tem uma esperança de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você é daqueles que crê que já receberam o que você veio buscar aqui, a restauração da tua família e do teu lar, ora comigo nessa noite, diga no seu coração, eu sou essa pessoa, Senhor. Se o Espírito Santo ainda tem falado ao teu coração nessa noite, você que está com problema com os filhos e não consegue resolver, é uma brigaiada dentro de casa e não dá trégua, e você gostaria que o Senhor resolvesse isso para você. Que o amor de Deus fosse derramado sobre a vida deles. Diga aí no teu coração, eu sou essa pessoa, Senhor. Se você está preocupado com o que será o amanhã dos teus filhos, fala para o Senhor, eu sou essa pessoa. E eu preciso do teu favor. Eu preciso que o teu Espírito Santo me equipe para eu crer no poder e no livramento de Deus. Se o Espírito de Deus ainda tem falado ao teu coração nesta noite, que é Ele que cuida de você e não vai faltar comida nem vestimenta, e você quer ser grato ao Senhor, diga aí, sou eu essa pessoa, Senhor, nesta noite. E se nesta noite ainda você ainda não entregou a sua vida para que Jesus seja Senhor dela, e você se torne um crente em Jesus Cristo, diga para o Senhor, eu quero, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Envia do teu Espírito Santo sobre a minha vida. Eu te recebo e eu declaro que só Jesus é Senhor sobre a minha vida. Oremos nessa noite. Senhor Deus, visita esses lares e essas famílias, ó Pai. Aqueles que estão desesperados porque estão desempregados hoje, ó Pai. Ensina o caminho da obediência. Senhor, e que teu Espírito Santo fale a cada coração, como tem dito nesta noite, que é o Senhor que cuida dos teus. Em nome de Jesus, é o Senhor que cuida da descendência,
É o Senhor que cuida da semente do homem e da mulher. Nós apresentamos diante do teu altar essas causas e essas vidas nessa noite. E te pedimos, ó Pai, traz liberdade de prisão ao cativo, a liberdade, Senhor amado, de prisão da ansiedade, a liberdade de prisão, Senhor, meu Deus, da angústia, da tristeza e do que será o dia de amanhã, desses pensamentos que tem levado, ó Pai, em nome de Jesus, tem levado cativo, ó Pai. Nesta noite nós quebramos esse pensamento, nós quebramos todo e qualquer sentimento contrário às promessas de Deus, porque no tempo de crise temos aprendido na tua palavra nesta noite que devemos fitar os olhos no Senhor e não nas circunstâncias. Senhor, que o Senhor capacite a cada filho e filha do Senhor nesta noite a fitar os olhos no Senhor. Senhor, é assim que nós oramos, repreendendo todo mal, dizendo em nome de Jesus, toda arma forjada contra os filhos do Senhor, que saia e seja desfeito agora, nesta noite, pelo poder que há em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pai, traz bálsamo e paz. Senhor, opera milagres e maravilhas e prepara os nossos corações para receber os teus milagres nesta noite. Pois eu sou desses, ó Pai, que creio que eu já recebi o que eu vim buscar de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.